Olá para todos, muito prazer estar aqui para conversar com vocês, um evento tão importante, né, com uma audiência tão importante e para poder falar um pouco a respeito de uma nova, vamos colocar assim, uma nova alvorada para a educação. Coloquei meu currículo aqui do lado, né, para que vocês possam, né, saber de quem se trata. Né, meu nome é Marcelo Lasno, eu sou professor de ensino básico e ensino superior há 25 anos, sou biólogo de origem, sou especialista em genética humana e mestre em bioética. Mas vocês estão vendo que a questão da educação é muito importante para mim e sempre foi, e em virtude disso eu me especializei em gestão escolar e coordenação e hoje eu estou doutorando em educação na Universidade de Brasília, eu moro aqui em Brasília, e trabalhando com metodologias ativas de ensino e fazendo uma crítica feroz, eu diria, à escolarização como um todo, não só no Brasil, mas como ela vem se comportando. Mas é lógico que o meu olhar vai ser sempre um olhar para o Brasil, né, que é onde a gente está aqui, né, militando e sofrendo um pouco como pai, como professor e como cidadão, né. Eu sou casado, né, sou pai de 3 filhos, 2 meninas e um rapaz, e tenho uma vontade muito grande de realmente contribuir com novidades pedagógicas, com uma nova pedagogia. E é sobre isso que a gente vai falar. Bom, eu, como disse, estou trabalhando há 25 anos, né, com educação. É uma trajetória longa, uma trajetória que perpassou por uma série de modelos educacionais, por ciclos educacionais, né. Eu trabalhei desde ensino fundamental 2 até a pós-graduação, passando por ensino de jovens e adultos. Trabalhei no setor privado, trabalho no setor público, na esfera federal, e tenho, né, participado ativamente desse processo de contestação da educação tradicional e particularmente da escola tradicional, né? Por quê? A minha, como é que eu posso dizer, a minha insatisfação com a escola aconteceu 360 graus, dentro da minha casa e dentro do meu trabalho. Num determinado momento do meu pensamento pedagógico, eu me peguei perguntando o que eu botei aí na tela, né? Para que serve a escola? Né? Porque numa tentativa racional de tentar explicar, então, né, o que estava acontecendo, né, efetivamente na frente dos meus olhos, naqueles 50 minutos que eu tratava com os alunos, eu comecei a me perder. Quando eu comecei a me abstrair um pouco, né, da questão da instrução que eu estava passando para o aluno e passei a observar o aluno e entender o que realmente ele estava fazendo ali, e eu comecei a perceber que haviam 2 currículos. Um currículo dado, um currículo feito por imagens técnicas, instruções, sob forma de títulos como citologia, romantismo, termologia. Então havia um currículo dado, mostrado, mas havia preocupantemente um segundo currículo, um currículo oculto, um currículo que emburrecia, adoecia e outros cias, né, com os nossos jovens e com as nossas crianças. Então eu comecei a pesquisar muito, né, e cheguei à ideia de que, lendo e ouvindo outras pessoas da área, cheguei à conclusão de que a escola serve para formar homens. E a grande questão que decorre disso é: que homem nós queremos? E
para tentar responder essa pergunta, um olhar macro para o sistema, que homem era esse, entenda o homem como ser humano, que o sistema educacional queria, era de fato um homem desejado pela sociedade. Alguém poderia dizer e tentar se defender, né, dessa forma e de se ocultar atrás desse termo, que é o termo sociedade. Ocorre que, quando eu comecei a pensar e a ler e a conversar com as pessoas, como eu disse, né, eu busquei elementos na história antiga e passando por todo o período escolar brasileiro, né, todo o período educacional brasileiro, que começa com os jesuítas, logo nos primeiros 50 anos de colonização no Brasil, e até chegar a esse momento que estamos agora, e eu observei o seguinte: realmente há um conceito de homem atrás do qual a escola se pauta, mas esse conceito de homem não é feito pela sociedade enquanto um todo, é sempre uma parte dessa sociedade, e essa parte da sociedade é o que a gente costuma chamar de uma elite. Essa elite, ela sobretudo é uma elite econômica, mas nem sempre é, né? Eu coloquei aqui que uma elite cristã determinou certos modelos, depois uma elite burguesa, se a gente for seguir, né, o caminho histórico dos fatos, um caminho dos déspotas, vamos dizer assim, dos ditadores, e o mais modernamente, né, o grande ditame, vamos dizer assim, é um ditame, um norte pedagógico dado pelo capital. Então, o conceito de homem que invade a educação e pauta a escola é um conceito que deriva de uma elite, ou seja, de poucas pessoas. Pessoas essas que não querem que as coisas mudem. E é o que fazem com os nossos jovens e com as nossas crianças. Eles querem formar cidadãos que não possam mudar o que está acontecendo. Então, como eu disse, né, coloquei agora aqui para vocês, estão vendo, a questão desse duplo currículo, dessa escola que traz embutida nela, né, um segundo texto, um quase subtexto, que na verdade é maior que o texto principal. O texto principal é uma espécie de placebo, né, para o aluno que está ali, porque um outro mundo muito bem orquestrado está por trás dessa questão da escolarização dos nossos jovens. Vocês podem duvidar um pouco disso, e é natural que vocês façam isso, mas a ideia é essa que eu coloquei aqui, né? O aluno, enquanto aluno, numa escola tradicional, ele é levado à liberdade, entre aspas, de não pensar, de não falar, de não criar, de não discordar e de não resistir, né? Então, assim, o bom aluno é aquele que, primariamente, né, converge para esses vários nãos e, simultaneamente, né, decora as imagens técnicas do currículo oficial, por assim dizer. O resultado disso é que a escola produz e induz e reproduz um comportamento de homem que aceita voluntariamente, né, ser adestrado e ser encaminhado para um perfil urbano. Você vê que o modelo de ser humano é um homem urbano, um homem contido gestualmente, um homem dócil que não resiste, um homem obediente que aceita, um homem cordial, né, que trata cordialmente as pessoas, um homem silencioso e, o que é mais assim repugnante em tudo, um homem alienado. Ou seja, a máscara que está por trás desse conteúdo oculto, ou na frente desse conteúdo oculto, faz com que
o cidadão saia da escola numa espécie de devolução para um mundo paralelo das coisas que estão acontecendo. E quando menos se percebe, o tempo passou e agora ele é maior de idade. A escola, ela não reproduz a sociedade enquanto sociedade completa, entendam isso, e muito menos conversam eficazmente com a vida. A escola reproduz intenções muito bem pensadas, muito bem administradas. Essas intenções são tão tranquilamente interessadas que um autor muito importante, né, que é esse autor aqui, o Adorno, não sei se está dando para ver, mas o Adorno, ele chega a defender, que é um filósofo alemão da escola de Frankfurt, ele chega a defender que esse tratado, ele é esse postulado de educação e de visão de mundo é tão bem feito, que chega em determinado momento, o opressor, a elite que está, né, dominando, né, pelas vias da escola, os nossos jovens e as nossas crianças, que serão os futuros cidadãos postos na sociedade, eles se autorregulam depois de um certo tempo, eles simplesmente obedecem sem mais a necessidade da mão do opressor. Bom, mas por que a gente não pode pegar a escola e modificar a escola, fazer dela um outro lugar? Tudo levou a um caminho, por toda a ontologia da escola, ou seja, o próprio desenvolvimento da escola dentro do contexto do tempo, levou a uma escola que é impossível de ser transformada. Para não ficar sozinho aqui, vou trazer um professor universitário de São Paulo, extremamente reconhecido, né, pela sua capacidade, o professor Newton Duarte, está aqui um livro dele, um livro maravilhoso, Os Conteúdos Escolares e a Ressurreição dos Mortos. O professor Newton Duarte deu essa declaração: não há possibilidade para um modelo contra-hegemônico na escola que aí está dada. Porque burocratizou-se demais, porque se enveredou por um sistema educacional extremamente complexo, de tal maneira que perdemos essa disputa. Reforma nenhuma, parafraseando nosso amigo Newton Duarte, vai ressuscitar o morto. Nós perdemos a guerra, né? O que vocês estão vendo aqui, né, é que a conformação ganhou da ideia de emancipação nessa escola, que aí foi dita e redita por N vezes, até os anos 80 e os anos 90, como um instrumento de salvação nacional. Dito inúmeras vezes, poderíamos citar aqui várias pessoas, inclusive na história brasileira, que tiveram essa ideia de salvação, como entre outros Rui Barbosa, como Manuel Bonfim, como os escolanovistas, né, como Anísio Teixeira, que fez parte desse movimento, e até mais recentemente algumas ideias de algumas pessoas sobre as quais eu prefiro nem comentar pelos desvios de comportamento que elas têm em relação à causa pedagógica. A escola, então, como pressuposto emancipatório da população, como conquistador, né, ou não é como conquistador, mas como um facilitador do ganho de autonomia por parte do cidadão, eu lamento, falhou. Eu não sou o primeiro a falar isso, e espero não ser o último, espero assim que as pessoas usem, né, das coisas que tenho falado e que estou falando, para que pensem, parem para refletir sobre as coisas que estão acontecendo. O professor Ivan Illich, já falecido, austríaco, escreveu um livro, entre outras questões muito importantes sobre esse livro, vou mostrar para vocês. Ele colocou que abolir a escolaridade obrigatória e dedicar as suas verbas substanciais para a educação de todos é o caminho. Nesse livro, Ivan Illich escreveu uma série de outras questões a respeito de uma necessidade de uma sociedade desescolarizada. Esse livro foi escrito em 1970, ele está traduzido para português, embora tenha sido traduzido como Educação Sem Escolas, o que não é exatamente a mesma coisa do teor original da obra, mas a obra internamente ela está bem resolvida.
Deixa eu voltar aqui só um pouco, tive um pequeno problema aqui na passagem das imagens. Voltamos. Professor Herbert Heimer, também falecido, escreveu sobre o título de A Escola Está Morta, em 1975, né, uma série de caracterizações multidisciplinares para justificar o título que então ele aposta: A Escola Está Morta. Né? Bom, a escola está morta, mas a educação não pode morrer, em hipótese alguma. Não que eu confie que a educação seja a salvação, mas ela é parceira de um processo esse que de um homem que eu suponho que queremos. E que homem é esse que queremos? Né? A batalha vai ser difícil, mas ela vai ter que ser travada em outros níveis. Trago aqui um outro pensador, o italiano Mario Manacorda, né, que traz que nenhuma batalha pedagógica pode ser separada de uma batalha política e social. Nós queremos, temos essa vontade, esse desejo de homem sobre o qual a escola poderia trabalhar? Nenhum homem. Nós não queremos um homem exatamente assim ou exatamente assado. Nós queremos todos os homens. Ora, nessa perspectiva de que nós queremos todos os homens, nós estamos atrás de uma questão, de um pensador que eu vou trazer um pouco mais na frente, que é o psicólogo Carl Rogers, que é um homem realmente autônomo, realmente que consegue pensar a partir de si, e uma pessoa que tenha em si, né, a convicção da sua autoaceitação. É atrás dessas pessoas que nós estamos, pessoas verdadeiramente autônomas. Nós não podemos ser refém de um desejo de homem, porque na hora do território de disputa, para chegar a quem é esse homem, as cadeiras já vão estar marcadas, os lugares de fala vão estar marcados, e mais uma vez a população não vai ter o direito de falar em alto e bom tom e democraticamente para escolher esse desejo do homem. A única forma de vencer essa circunstância é efetivamente que escolhamos, todos. Bom, para escolher todos, os pais têm um papel relevante. Coloquei aqui uma sequência de situações onde os pais têm devem ter esse comportamento em relação aos filhos, que é de observar a vontade dos filhos, negociar essa vontade dos filhos e não impor essa vontade em relação aos filhos, porque senão o pai se comporta efetivamente como aquela mesma elite, influenciado pelos mesmos valores e com os mesmos desejos que tacitamente vão sendo incorporados por ele. Precisamos de um modelo pedagógico, portanto, que não seja como esse tradicional, que é focado no professor, que não seja um modelo focado em processos, mas sim um modelo focado no aluno. É isso que eu defendo, uma pedagogia centrada no aluno. Deveremos, em função disso, de personalizar o ensino. O ensino deve ser personalizado. Aliás, isso já efetivamente está sendo dito, inclusive pelo pessoal de TI, pelo pessoal que trabalha com perspectivas futuristas, vamos dizer assim, com inteligência artificial e assim, né, e internet, rede. A ideia de personalização é uma ideia vigente. E a personalização do ensino, ela é inevitável e, mais que isso, desejável. Dessa forma, vamos vencer toda e qualquer tentativa de totalitarismo que acontecer daqui para frente no mundo, não só no nosso país. Estou chamando o Adorno novamente aqui, filósofo alemão, que no seu momento de construção de uma ideia de mundo, né, disse que, por ocasião dessa elite, né, que sobretudo representa, né, o capitalismo na essência da palavra, matou o sujeito.
O sujeito morreu no meio da massa. O sujeito, ele está anulado na massa, porque o mundo está administrado e nenhuma teoria escapa das leis do mercado. O mercado totalizante, globalizante ou mundializante, como Marx falou no século XIX, ele simplesmente administra as nossas vontades, ele separa para a gente o que a gente quer e nos impõe a liberdade de não precisar pensar sobre as nossas escolhas. Pensem exatamente no que eu estou falando. Em sala, o professor é um mero produto desse mundo administrado. E, efetivamente, ele não tem ensinado nada. A gente espera, e isso é o que é o funcional, é que o aluno aprenda. Mas o professor não está cumprindo o seu papel. Ele é um cidadão que vive nos grilhões do sistema e muitos aceitam, outros não aceitam, mas se tornam servos voluntários desse sistema, e outros estão como eu, tentando fazer alguma coisa diferente para tentar construir uma nova realidade pedagógica. Eu penso que, do ponto de vista filosófico, a autonomia ela é o desejo pedagógico que deveremos todos nós partilhar. Autonomia. É para isso que serve a educação, para que a gente consiga gerar cidadãos autônomos. E duas questões filosóficas me parecem muito importantes, que são os conceitos de ser, o que é, o que eu sou. Esse debate ele tem que ser aprofundado e não vai ser feito aqui. E um outro conceito importante que é o conceito de vontade. Por favor, quando eu estou falando em vontade, às vezes as pessoas me interpretam mal, achando que eu estou falando em liberalidades, em caprichos, né, em atendimentos, né, de questões que são questões meramente caprichosas das pulsões de cada um. Eu não estou falando disso. Eu estou falando em vontade como motivo para você levantar da cama e ir para o trabalho. É disso que eu estou falando. A vontade de levantar para a cama e fazer. O que é que te move? O que te move é a vontade. Né? Eu convoco aqui, não botei aqui, mas dois pensadores que trazem esse elemento da vontade de uma maneira belíssima, que são o Schopenhauer, tá? Que viveu na virada do século XVII para o XVIII, e Hannah Arendt, que é uma filósofa do século XX. Bom, perdão, gente, novamente eu cometi um equívoco aqui, mas eu vou tentar aqui agora refazer aqui a minha bobagem. Só um minutinho. Será que consigo? Achei. Pronto, tá aqui de novo. Eu clico no lugar errado aqui e saio do lugar. Aqui o Carl Rogers, né, esse psicólogo que eu comentei com vocês, um livro maravilhoso dele é esse, Tornar-se Pessoa. E o Carl Rogers realmente me inspirou sobre o pensamento dele, porque o Carl Rogers, ele clinicou tanto tempo, para depois de tanto tempo, de ajudando pessoas, com toda a prática psicológica dele, ele chegou a uma conclusão, que nunca tinha curado nenhum paciente dele, que os pacientes dele se curaram. É nisso que eu me pauto para falar sobre educação. A educação depende da vontade de aprender do aluno. Isso é a mola básica, inicial e desejável para todo o processo. O professor não tem que chegar com uma experiência controlada em entrar em sala. Não é isso, não é isso. Ele deve entrar em sala admitindo a vontade de aprender do aluno. Que dentro de toda a plasticidade cerebral, e é importante a gente conseguir conversar com a neurociência para entender um pouco da capacidade do cérebro e do comportamento cognitivo humano, para entender que essa vontade pode ser potencializada a partir de ações, de estímulos externos. A gente deve oferecer de uma maneira dialogada e horizontal para o aluno contradições para que ele possa se auto-questionar em relação ao seu interesse e oferecer novas possibilidades que ainda não foram apresentadas para ele. Para que, de repente, ele possa, a partir daí, reorganizar o seu pensamento e, a partir dessa reorganização, e não uma determinação externa, mas dessa reorganização interna, tomar decisões que sejam decisões dele. Porque, insisto, esse é o princípio pedagógico que eu defendo, o princípio da autonomia.
Então o Rogers traz aqui, né, uma coisa que eu já adiantei e coloquei para vocês: nunca curei ninguém. Estendidamente, eu posso dizer que nunca emancipamos ninguém. Ninguém vai emancipar ninguém nesse mundo, né? Os pais podem até ter essa potência de vontade, de tentar, né? Mas não é você, pai, não é você, mãe, que vai conseguir emancipar o seu filho, tá? O processo de emancipação é um processo interno, é um processo do eu. O seu filho tem um eu, assim como você já foi filho e teve que dialogar o seu eu com o eu do seu pai, da sua mãe. Chegou a sua hora de mudar de papel e encarar essa nova realidade e aceitar essa nova realidade. Não estou dizendo que a gente deve escapar, se furtar disso, mas também devemos, né, aceitar certas coisas e horizontalizar determinadas questões, porque é só assim que a gente vai formar indivíduos realmente indivíduos, com I maiúsculo. Bom, aqui eu fiz um esquema para... é uma espécie de, né, uma tentativa de entender como é que funciona o ensino, né? Olha só o que acontece. Nós temos um mundo dado, um mundo que está aqui, o mundo das coisas, né? Tá aqui o livro, o celular, enfim. Nós temos um mundo das coisas e o professor é o encarregado, é o novo preceptor, né, que é o encarregado de controlar essa experiência, tá, e apresentar essa experiência desse modo controlado por ele, administrado completamente por ele, que na verdade não é administrado por ele, é administrado por uma outra coisa, que se chama sistema. Por exemplo, ele tem 50 minutos para dar aula, por exemplo, ele tem que aplicar uma prova, porque os exames estão aí, porque os pais exigem, porque a escola exige, porque enfim, né? Fica com esse trololó o tempo inteiro. Bom, ele controla a experiência, apresenta essa experiência para o aluno e o aluno recebe esse recorte de realidade. Essa experiência não é dele. Essa experiência foi, como eu disse, controlada pelo professor, então ele recebe uma experiência controlada que não é dele. De modo que ele tem que se anular como sujeito, ele tem que ficar passivo durante esse tempo, porque só assim, né, é possível ensinar para todos ao mesmo tempo. O sujeito está morto. O sujeito, enquanto indivíduo, não há pleonasmo nisso, quero que entendam, ele está desaparecido. Então, resta ao aluno, se não pode ele próprio usufruir da sua experiência, o que ele faz é simplesmente receber uma espécie de imagem técnica. Quem traz esses conceitos de imagem técnica é o Flusser, né? Flusser, tá aqui uma das obras dele, tá? Essa aqui é pós-história. O Flusser traz essa ideia de imagem técnica e o aluno, para captar isso, ele memoriza, ele age de uma maneira mnemotécnica, ou seja, ele decora. E aí ele decora para quê? Isso entende-se, essa decorada, né? Entende-se como um processo de assimilação. E esse processo de assimilação é usado na prova. A prova é o sinal de meritocracia da escola. A escola meritocratiza o aluno pela nota da prova. Para mim, a nota da prova, eu já coloquei isso nas redes sociais, para mim a nota da prova é a palmatória ressignificada. Mas, no sistema meritocrático, é a nota que diz esse é bom aluno, esse não é bom aluno. Então, o aluno, meritocraticamente, ele atinge, por exemplo, né, o seu cargo público e sua vaga na universidade. Quando chega lá na universidade, quando a gente pensa, eu sou professor de graduação, posso falar isso, quando ele pensa que o mundo vai mudar, não acontece nada de diferente, né? O sistema tem vontades próprias também no nível superior. E essas vontades, elas não são atendidas pelo nível inferior, o nível anterior. Então os professores entram numa escala de reclamar do que foi feito anteriormente e passam a fazer o mesmo jogo que foi feito antes. Ou seja, o processo se reorganiza e as imagens técnicas de novo aparecem, as provas de novo aparecem e há uma meritocracia de novo divinizada pela nota. Até que esse cidadão é posto para o mercado de trabalho. E quando ele é posto para o mercado de trabalho não encontra ninguém. Está aí o triplo intento da escola tradicional.
A escola tradicional quer fossilizar a criatividade, o pensar a partir de si e a criticidade. Eu vejo propagandas, né, em todos os lugares, né, os outdoors das escolas dizendo: venha, né, vamos fazer, né, novos líderes, vamos fazer autonomia, né, vamos construir a autonomia do seu filho, né, eu vi outro dia aqui um sistema grande, né, vamos falar sobre educação, e aí põe no outdoor uma pessoa que não é da educação, que é uma jornalista, né, de uma grande rede de TV. Será que ela tem condições de falar sobre educação? Gostaria de convidá-la para sentar aqui. Eu gostaria de falar sobre educação. Eu gostaria. Tá? Olha aí o que a escola está fazendo. Isso é um resultado do trabalho de uma escola de São Paulo que avaliou, depois de todo o K12, né, todo o período do ensino básico, né, o conteúdo aprendido. Veja bem o que um aluno no final do terceiro ano sabe depois de ter passado pela escola. Apenas 6,3% do conteúdo todo apresentado. Aí eu pergunto aos senhores, se isso não fosse escola, se isso aqui fosse um treinamento para aviação, para dirigir um Boeing, você entraria num avião cujo piloto passou 12 anos estudando? Eu acho que a princípio você se sentiria seguro. Mas dá uma olhada no que significa ele ter passado 12 anos estudando. A captação de 6,3%. Gente, não é brincadeira. Nós temos escolas que já estão cobrando acima de R$5.000 por mês. Faça a conta de 12 anos por 12 meses. São 144 meses. 144 meses vezes 5.000 dá muito dinheiro. Para que a criança saia, no final, já um jovem, né, sabendo apenas 6,3% do conteúdo total apresentado. Sem contar que a escola vem acabando com a saúde dos nossos filhos, né? Isso é uma outra questão, assim, incompreensível, né? A quantidade de doentes, né, do ponto de vista psicológico e psiquiátrico que a escola está gerando, né? Em comum acordo com situações externas, é verdade, mas a escola é membro, co-partícipe, né, desse processo. O que fazer, gente? Bom, eu comentei com vocês, eu penso que só há 3 tipos de professores: os que não estão enxergando nada disso, aqueles que estão enxergando alguma coisa, mas permanecem se entregando para o sistema. Bom, poderia ter um quarto modelo, que seria aqueles que entenderam o sistema e, vamos dizer assim, aceitam o sistema, concordam com o sistema. Eu ainda não encontrei muitos desses. Eu encontro pessoas que não entenderam o sistema ainda, e outras, como eu disse, que entenderam, mas eu converso muito com alguns deles. Eles viram para mim e dizem: poxa, mas o mercado, né? O mercado tá aí, né? As pessoas compram isso. Pais, parem de comprar isso. Parem de comprar que eles mudam. Parem de comprar que eles mudam. E a lei vai a reboque, tentando modificar isso para que a gente tenha um outro patamar de entendimento sobre educação. Bom, eu faço parte do 4º grupo de professor que cansei. Cansei e fundei um instituto próprio chamado Instituto Lasnor, que é administrado pela minha esposa. Nesse instituto eu tenho praticado uma educação progressista, liberal, não no sentido econômico, mas no sentido de empoderar o aluno, dar liberdade pedagógica para que o aluno trabalhe, ou seja, não há um currículo estabelecido. Né? Eu comecei trabalhando numa perspectiva, em 2016, de desenvolvimento de habilidades. Mudei esse ano para um trabalho com ensino híbrido, onde eu faço uma mescla entre ensino digital e ensino presencial. Hoje eu me orgulho muito de um projeto com uma sala de altas habilidades, onde eu trabalho com alunos com superdotação. E essa linha final é o projeto que ora estou lançando para 2018, que é a escola livre, que eu vou desenvolver, o apoio digital para homeschooling e as escolas de transição. Vou falar um pouco dessas questões aqui. Então isso aqui é uma espécie de um fluxograma
do qual eu falo a respeito da educação. Então acredito na pluralidade da educação. Você veja bem que eu ainda coloco aqui a escola tradicional como uma possibilidade de permanência no sistema, mas não como, né, o monopólio da educação, não como, né, a única forma de seguir, mas sim uma possibilidade. E aí eu trabalho com outros conceitos que são o conceito de comunidades livres, pedagógicas livres, a ideia de ELA, que são espaços para livre aprendizagem. Isso acontece em vários lugares do mundo, que são espaços públicos, onde governos colocam todo um arcabouço pedagógico para que eles possam ser frequentados, né, pela população. O uso de plataformas digitais para poder fazer essa escolarização, que seria o e-learning, e por que não? E por que não? As famílias hoje, elas podem, e eu suponho que devam, fazer o homeschooling, né? Usando de recursos de apoio ou não. Né? Eu tenho algumas enquetes que eu fiz em outra oportunidade, senão vai ficar muito extenso aqui, eu posso dividir isso com vocês. Então, a minha expectativa de educação, e é onde eu estou militando, é por uma pluralidade de possibilidades. E que as escolas tradicionais possam continuar, um colégio jesuíta de São Paulo, o Dom Pedro II no Rio de Janeiro, né? Não tem problema, mas luto pela ideia de escolas livres ou de espaços livres para aprendizagem, homeschooling e a ideia de comunidades escolas, de comunidades pedagógicas. Para isso, eu acho que o momento é esse, tá? Por quê? Porque o apoio pedagógico, ele é possível. Antigamente, quando eu estava estudando, para eu saber informações sobre qualquer coisa, com os poucos livros que eu tinha em casa, hoje, graças a Deus, eu consigo ter uma biblioteca razoável, mas eu tinha que ir às bibliotecas, procurar informação ali no livro físico, escolher a informação, transcrever essa informação para o meu caderno, enfim. Hoje nós temos um negócio chamado internet, né? Só que a questão da internet, que muito é problemático de verdade, é a questão da qualidade, da fidedignidade da informação. E é aí que eu estou trabalhando, né? Nesse momento, o meu trabalho agora está muito focado no desenvolvimento de uma plataforma digital. Ela já está praticamente acabada. Eu vou lançar ainda esse ano, que é uma plataforma digital exatamente para apoiar famílias que queiram estudar em casa, seja de forma integral, como homeschooling, seja de forma parcial, seja como um apoio de uma escola tradicional, seja como um esquema misto, seja como for. Aliás, a minha ideia é que, e eu acho que ela deve ser frutificada, o Willit já tinha colocado isso, que é a ideia, e muitos lugares do mundo já vem falando isso, do chamado lifelong learners, ou seja, aprendizes de longa duração durante toda a vida, né? Todos somos aprendentes, todos somos alunos, né? Nessa plataforma eu estou fazendo o quê? Construindo conteúdo e alicerçando com conteúdo de qualidade, graças à minha grande experiência, né, na área, com conteúdos de qualidade, onde eu vou comportar tudo isso dentro de uma plataforma digital que pode ser oferecida de uma maneira organizada ou não, porque o aluno vai poder, junto com sua família, né, customizar as linhas de trabalho dentro desse padrão que vocês estão vendo. Eu vou construir para cada grande tópico, não tem caixinha, não tem matemática, física, não é assim. Eu vou trabalhar assim com água, vou trabalhar assim com evolução, vou trabalhar assim com atrito, eu vou trabalhar com questões, vamos trabalhar com renascimento, vamos colocar uma série de questões e a partir dessas questões, né, nós vamos transversalizar, né, interdisciplinarizar e disciplinarizar também, né, esses temas. Como? Nesse organograma. Para cada tema desse, nós teremos um vídeo de apresentação. Esse vídeo vai ser feito por mim, eu vou introduzir o tema como eu estou fazendo aqui. Terá um texto de apoio, ou feito por mim, ou feito por um elaborador especialista da equipe. Nós vamos ter 3 sugestões de práticas a respeito daquele tema. Práticas que possam ser feitas em casa,
pelo computador ou na rua. Nós vamos selecionar links de boas animações da internet que explicam questões relativas ao tema, links de bons filmes que podem ser vistos pela família e dialogados sobre a questão da ligação com o tema, link de livros que são bons livros, onde a família ou o aluno, se desejarem comprar o livro, eles vão ter uma indicação de que livro é esse, ou buscar na internet, ou buscar na biblioteca para poder ler, e um link para visitas que possam estar, vamos dizer assim, correlacionado com o tema apresentado. E no final ainda uma brincadeirinha de um quiz para que ele possa usufruir de perguntas e respostas a respeito do tema que ora apresentamos para ele. Então, com esse suporte, né, a ideia é oferecer dentro de uma plataforma organizada e com qualidade de informação, apoiar pedagogicamente as famílias como forma de complementação ou como forma de direcionamento do trabalho, porque nem todos têm, né, vamos dizer assim, essa capacidade enciclopédica de trabalhar tantos assuntos assim, em tantas perspectivas, e fazer ele, pai, mãe, responsável, né, o mestre completo, o mestre escola, vamos dizer assim, do indivíduo, porque o mundo tem uma generalização hoje uma diversidade hoje temática que é impossível de ser abarcada pelo indivíduo, mas que pode ser organizada a partir de dados digitais. Existem dispositivos que eu vou apresentar dentro da plataforma como dicas para poder estudar, como é o caso da Folha Cornell, desenvolvido pela Universidade de Cornell nos Estados Unidos. Aqui mais ou menos a apresentação do como ficaria, né, essa plataforma, o indivíduo clica aqui, enfim, e acessa os seus cursos, que vão estar devidamente organizados daquela forma, que como seria já dentro da plataforma, e esses cursos vão ser divididos em 6 ciclos, que seriam os correspondentes à escola formal, um ciclo anterior e um ciclo posterior. O ciclo sub-5, voltado muito para o aspecto lúdico, mas para apresentação de temas para as crianças até 5 anos. Às vezes, nesse caso aqui, a apresentação do tema não é nem para criança, mas para os seus pais, né, ou seus tutores. Do ciclo 1 até o ciclo 6, sugestões de divisões etárias, e um ciclo livre, que é para aprofundamento disciplinar, que é, inclusive, como eu estou falando, eu defendo a ideia, e ela é lógica no mundo de hoje, que os aprendentes sejam lifelong learners. De modo que eu vou trazer temas de aprofundamento que os pais, ou mesmo os alunos, podem adquirir para poder estudar livre e profundamente determinado tema sobre o qual ele deseja conversar, enfim, né? Essa é a questão da plataforma que eu estou apresentando. Além disso, o pessoal de Brasília que está me assistindo vai ter oportunidade de ver uma escola realmente livre, uma escola que não vai seguir o currículo pedagógico da Secretaria de Educação. Eu estou conseguindo fazer esse modelo pedagógico sustentado pela suspensão que o Supremo Tribunal Federal fez em relação à questão do mérito do homeschooling, que é extensivo então a qualquer pai que não deseja, nesse momento, manter o seu filho na escola. Eu estou oferecendo uma possibilidade presencial aqui em Brasília, do que a gente chama de espaço livre para livre aprendizagem, que eu estou chamando aqui no Instituto Lasnaux, que eu criei, de Yasnaya Poliana, esse projeto. E Yasnaya Poliana, o nome é de uma fazenda do Tolstói, o russo Tolstói, o Leon Tolstói, né, escritor, e que transformou a sua fazenda num grande lar pedagógico, né? Gente, foi isso, tá? Eu estou deixando meus contatos aqui, meu e-mail, tá? lasnaux@gmail.com. Aqui estou deixando meu site, né, o site, na verdade, do Instituto Lasnaux, né, www.institutolasnaux.com.br. Estou deixando aqui também o endereço da minha loja virtual do Instituto Lasnaux. Além de ter os produtos, a gente vende alguns e-books por preços bem em conta. Se vocês quiserem adquirir alguns textos, algumas apostilas, enfim. Tá? Aqui o telefone de Brasília, no Instituto. Se quiserem vir a Brasília, os de Brasília são super convidados. Aliás, em relação a... Deixa eu voltar aqui só um pouco. É a questão do Yasnaya Poliana, o pessoal de Brasília. Por favor, se quiserem visitar, agendem, tá? Porque é só entrar no site, tem como fazer isso, o agendamento, ou liguem pra gente que a gente agenda, eu atendo e explico o projeto todo. Tomara
esse projeto seja extremamente, e eu estou muito confiante nisso, que esse projeto seja muito importante, revolucionário, e as pessoas realmente façam adesão ao projeto, e quem sabe aí com a ajuda de investidores fora do DF, que eu consiga levar essa ideia não só para fora do DF, quem sabe para outros lugares daqui da América Latina pelo menos, ou quem sabe até fora da América Latina, mas eu penso ainda, né, eu estou trabalhando ainda nessa perspectiva, mas por favor, qualquer tipo de contato que vocês queiram fazer, estão aqui meus contatos. E aqui, uma última coisa importante, que todos aqueles que estão me assistindo e quiserem ter uma plataforma, né, um curso nessa plataforma que eu estou gerando, que é totalmente gratuito, basta vocês clicarem aqui, esse curso é gratuito, para vocês terem uma ideia de como vai funcionar a plataforma. Né, as plataformas por ciclo, depois completas, elas vão ser vendidas. Mas esse link aqui, se você clicar, você responde a um breve questionário e eu pego o seu e-mail e vou cadastrar para vocês nessa plataforma que vai ficar livre e vocês vão poder usar para sempre, mostrando para todo mundo. É claro que ela é limitada, mas ela é gratuita. Então basta você preencher isso aqui e eu vou cadastrar você no e-mail, você vai receber um convite por e-mail para que você usufrua da nossa plataforma digital do Instituto Lasnor. Gente, muito obrigado por tudo, eu estou à disposição, estou na luta, acredito que a gente possa fazer uma transformação real em tempo recorde nesse país, transformando a educação, porque não estamos entregando cidadãos para a sociedade, nós estamos entregando pessoas plenamente administradas e sem autonomia, contra a administração do mundo, contra a doutrinação e a favor de um mundo livre. Um abraço do fundo do coração, um abraço para todos.